Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso, que é sobre a construção passo a passo de um chatbot utilizando TensorFlow, Deep Learning e Python. Nós vamos utilizar o TensorFlow e implementar uma rede neural recorrente para essa tarefa. E esse curso é uma parceria entre o meu site, que é o IA Expert aqui do Brasil, e o Super Data Science, que possui mais de 40 cursos na plataforma e mais de 700 mil alunos espalhados por todo o mundo. E nessa aula vou passar para você basicamente o que são os chatbots, algumas aplicações que podem ser utilizadas para motivar você a estudar, a trabalhar com essa área. Primeiramente, nós temos aqui algumas empresas, como por exemplo a Apple, a Microsoft, o Google e também a Amazon. E com certeza alguma dessas ferramentas que eu vou citar agora você já utilizou. Por exemplo, na Apple nós temos a Siri do iPhone, então você pode fazer uma pergunta para ela, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai dar as respostas. Nós temos a Cortana da Microsoft, o Google Assistant e também a Amazon Alexa. E nesses 4 casos você pode interagir tanto por voz quanto por texto, e você faz uma pergunta para esse assistente ele vai entender o que você está falando, vai existir um processamento de linguagem natural e ele vai dar a resposta para você. Então, por exemplo, um tempo atrás, se você queria saber a previsão do tempo, o que você tinha que fazer era digitar lá no Google previsão do tempo e ele apareceria. Hoje em dia, o que você pode fazer simplesmente é apertar o botão para ligar algum desses assistentes e você pergunta como que está a previsão do tempo hoje, vai chover, não vai chover. Então você faz a interação por voz e esse assistente também por voz ou por texto vai dar a resposta para você, se você deve ou não deve levar um guarda-chuva, por exemplo. E falando um pouco da história, um tempo atrás você precisava digitar no computador, conforme eu comentei antes. Depois tinha os celulares, ainda não eram os smartphones, que você precisava mandar uma mensagem de texto ou fazer alguma pesquisa mais avançada no dispositivo. Logo depois, com os smartphones, você acessa um aplicativo somente com toque, não era mais necessário digitar. E hoje em dia nós temos uma tendência muito grande que agora nós utilizamos voz, nós falamos, o computador entende o que nós falamos e ele retorna a resposta. E essa área de chatbots é bastante popular, principalmente por várias empresas que vão utilizar para reduzir custos, como atendentes, por exemplo. Ao invés de você ter uma pessoa atendendo, você coloca um chatbot para fazer o atendimento. Em casos mais complexos, você passa para a pessoa terminar o atendimento, por exemplo. Então, hoje em dia, nós temos uma forte tendência nessa área de chatbot. Por isso que eles estão ficando cada vez mais populares, principalmente por esse fato deles entenderem a linguagem humana. Nesse curso nós vamos trabalhar com a construção passo a passo de um chatbot utilizando o Python e utilizando texto. Porém, para você trabalhar com voz, a ideia é a mesma. O que você aprender nesse curso utilizando texto, também conseguir fazer funcionar esse chatbot para voz. Inclusive, uma empresa que está trabalhando bastante com essa questão automatizada dos chatbots é o Facebook. Então, você pode, por exemplo, criar o seu próprio chatbot para a sua página comercial. Então, ele tem um assistente que você pode fazer a construção passo a passo do chatbot. Então, não sei se você já acessou alguma página que você segue, você manda uma pergunta e o chatbot ele já vai conseguir te dar algumas respostas que são previamente programadas. Hoje em dia, então, está muito popular essa questão de você ter bibliotecas para você trabalhar com chatbots. Lembrando que nesse curso o que nós vamos trabalhar é a implementação manual utilizando Deep Learning em redes neurais recorrentes com o TensorFlow. E eu recomendo esse filme que é chamado Ela, ou então na versão em inglês Her, que fala sobre essa questão de chatbots. Nesse caso, o ator ele acaba se apaixonando pelo chatbot, pelo celular. O filme não é nada técnico, mas ele é interessante só para você ter uma visão um pouco melhor dessa área ou como que essa área ela tem a tendência a evoluir. E eu também vou deixar no material dessa aula um link para um vídeo do meu canal do YouTube para a Elisa, que foi o primeiro chatbot que foi construído, que não são usadas técnicas muito avançadas, foi feito lá
em meados dos anos 1960, para você saber como foram os primeiros esforços nessas linhas de chatbot. Inclusive tem o código-fonte em Lisp que você pode fazer alguns testes. E mais uma vez, sejam bem-vindos a esse curso. Esperamos que você aproveite bem esse conteúdo e que você tenha várias ideias de como que você pode implementar esses conceitos de processamento de linguagem natural, não só em chatbots, mas também em outros cenários. Obrigado e até a próxima aula!